Semana passada a gente teve a polêmica do nome do médico de Boku no Hero e as possíveis alusões que esse nome poderia trazer. E pelo visto essa polêmica continua essa semana com um novo nome que esse mesmo personagem ganhou. Antes da gente chegar nesse novo nome que ele ganhou, vamos aqui lembrar algumas coisas. Primeiro, esse nome foi alterado e ao mesmo tempo que ele foi alterado, a gente teve também a retratação da própria Jump e do autor de Boku no Hero no Twitter falando sobre isso. Mas uma coisa que eu não falei no primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, que eu vou estar deixando linkado aí no final desse se você ainda não viu e quiser conferir com mais detalhes, mas uma coisa que eu não falei é que também teve uma explicação para a construção do nome do personagem pelo perfil do editorial da própria Jump também no Twitter. Então antes da gente chegar nesse novo nome, como eu não falei disso no primeiro vídeo, vou aproveitar aqui também para acrescentar, né? Porque tem muita coisa. Esse vídeo aqui, meu amigo, tem muita coisa escrita aqui no roteiro, eu vou ler muita coisa, mas tá muito maneiro aqui, tem muita informação bacana. Então vamos primeiro ver a construção, a explicação da construção que foi dada para esse nome, pelo menos para o primeiro nome do personagem. É o seguinte, primeiro, foi uma junção de duas palavras. A primeira palavra, Maru Maru, e a segunda palavra, Futota. Ambos adjetivos ou palavras a ver com coisas arredondadas. Isso, obviamente, né, faz alusão à própria fisionomia do personagem, que é bem gordinho. Então, isso é comum de acontecer em Boku no Hero, né? Características físicas ou dos poderes dos personagens terem a ver, né, se refletirem no nome deles. Então, com isso, o que eles decidiram fazer é pegar o primeiro kanji de cada uma dessas palavras e juntar. Primeiro a gente tem o kanji que significa Maru e o segundo que significa Ta. No caso, ao invés de significar o Futo, quando ele é colocado em outras palavras, em determinadas palavras, né, quando ele é lido de forma diferenciada, porque ele tem mais de uma forma de ser lido, ele também pode ser lido dessa forma Ta, o que é comumente usado no fim de determinados nomes de pessoas do mundo real, como por exemplo, o meu grande Akainu aí, que foi inspirado no ator Bunta Sugawara, ou seja, Bunta. Esse Ta é o mesmo kanji usado para esse nome Maruta. Então, no fim, o que a gente tem é a junção desses dois primeiros kanjis que vão formar o Maruta. Outra coisa que o Maruta ele também pode significar é tora de madeira. Isso não tem pelo menos nada a ver com o personagem em si, isso não se reflete em nada com o personagem em si, porque, assim, não tem nenhuma alusão, tipo, ele serrar pessoas, a uma serraria, nada do tipo. Não tem nada do tipo, mesmo que signifique também tora de madeira. Mas o novo nome também faz referências simbólicas a esse mesmo material, madeira, mas vamos chegar lá. Então o que a gente tem é agora o novo nome, que foi Kyūdai Garaki. Vamos primeiro desmembrar, assim como a gente fez com o primeiro nome, para tentar entender. Primeiro, o Kyūdai é formado pelo menos por dois kanjis que significam bola e grande, mais uma vez fazendo alusão a coisas arredondadas, né? Mais uma vez se referindo ao próprio físico do personagem. E a segunda palavra, o Garaki, significa casca mais árvore, novamente fazendo referência aí a materiais como madeira, por exemplo, né? O primeiro significando também tora de madeira e nesse caso também fazendo referência aí a árvore, casca de árvore, enfim. E o curioso é que o primeiro nome que tinha sido colocado, Maruta Shiga, esse Shiga, pelo menos a gente não tinha sacado, eu pelo menos não tinha sacado de primeira, mas esse Shiga era uma forma de tentar aproximar o personagem do próprio Shigaraki, porque agora quando a gente tem esse novo nome, que é o Kyūdai Garaki, o Garaki é na verdade o final do próprio Shigaraki. Então o que ele pegou antes, o começo do nome do Shigaraki, agora ele pegou o final, ainda tentando aproximar o nome dele, no fim das contas, ao próprio Shigaraki. Talvez seja uma forma de simplesmente, fazer uma relação entre os dois, não necessariamente uma relação de sangue, por exemplo. Mas é aí que começou a polêmica, porque Kyūdai tem um significado histórico real, mais uma vez aí. Primeiro, Kyūdai, a princípio, é a abreviação comumente usada para Kyushu Daigaku, localizada na cidade de Fukuoka. A Universidade Kyushu, aqui eu vou estar lendo porque é muita informação, descrições, vamos dar uma lida aqui. A Universidade Kyushu é uma das universidades mais antigas do Japão e tem uma reputação de excelência no campo da medicina, mas também era o local conhecido no Japão como incidentes de dissecação ao vivo da Universidade Kyushu, e aí tem o nome em japonês, né? Kyushu Daigaku Seitai Kaiho Jiken. Sinistro, né? O japonês tá em dia. Que ocorreu em 1945. O que estava rolando em 1945?
Pois é. E um exemplo do que aconteceu nessa universidade é que em maio de 1945, uma aeronave B-29 Super Fortress dos Estados Unidos estava retornando de um bombardeio em um campo de pouso perto de Fukuoka, quando foi atingido por um avião de combate japonês Imperial. Dos 12 tripulantes B-29, 9 foram capturados, sendo 8 enviados como prisioneiros de guerra ao departamento médico da Universidade de Kyushu, então conhecida como Universidade Imperial de Kyushu, para serem usados como sujeitos de teste. Então, novamente fazendo, possivelmente, bem possivelmente, alusão a um fato histórico. Só que por mais que isso seja verdade, considerando ambos como verdade, a grande crítica que foi feita ao primeiro nome é que o primeiro nome ele fazia alusão às vítimas, tanto chineses quanto coreanos, que serviam de experimentos pelos próprios japoneses. Então eles estavam colocando o nome de inocentes num vilão. E isso para um shonenzão, né, que tenta simplificar bem as coisas, né, pelo menos a grosso modo do que é bom, do que é ruim, tenta passar mensagens positivas para crianças, pode ser que a mensagem tenha ficado um pouco confusa nisso. Só que o que aconteceu agora é que eles realmente colocaram o nome dessa universidade que fazia algo ruim, que era o vilão da história. Tudo bem que a gente está falando de uma guerra, né? Não tinha nenhum santo ali, mas nesse caso eles estavam fazendo algo errado e foi colocado como nome no nome do vilão. Então, ao meu ver, esse papo para mim está encerrado. Porque por mais que ainda faça alguma referência a um fato histórico que tenha sido algo ruim para a humanidade, ainda assim ele tá colocando ali o preto no branco, o preto no preto e o branco no branco. Olha só, isso aqui é vilão, isso aqui fez algo ruim, isso aqui é mocinho, isso aqui fez nada ruim. Como eu falei, ninguém é santo numa guerra, né? Mas tem que simplificar um pouco as coisas quando a gente fala de shonenzão. Só que além disso, também tem um paralelo a essa polêmica, porque depois da primeira situação, meu amigo, o Horikoshi virou alvo. Então o pessoal, meu irmão, foi atrás do que fosse possível para tentar buscar alguma referência para realmente fortificar o argumento inicial de que ele estava errado, de que ele estava fazendo alusão, de que ele estava talvez colocando a ideologia dele em cima do mangá que ele estava escrevendo, enfim. O que basicamente o pessoal investigou e acusou o Horikoshi de fazer é usar as datas de aniversário de alguns personagens para fazerem alusão a figuras históricas um tanto maléficas. Assim, primeiro, o aniversário do Bakugou é o mesmo aniversário de ninguém menos do que o próprio Hitler. O próprio Hitler. Segundo, o Endeavor, ele faz aniversário no mesmo dia do Doihara Kenji, que foi um general do exército imperial japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Terceiro, o próprio Shigaraki faz aniversário no mesmo dia do Isoroku Yamamoto, que foi almirante marechal da Marinha Imperial Japonesa e comandante-chefe da frota combinada durante a Segunda Guerra Mundial. E o próprio Midoriya, que faz aniversário do dia da fundação do Partido Comunista Japonês. Olha, eu não sei se todos esses aí foram propositais. Talvez algum deles tenha sido. Como eu falei no primeiro vídeo, como eu recitei, na verdade, a fala de uma outra autora de mangá que comentou sobre tudo isso, ela não coloca a mão no fogo pelo cara. Ela acha que foi um simples engano e eu também acho que pode ter sido um simples engano, mas eu também não coloco a mão no fogo pelo cara. Também não vou defender o cara porque eu não sei o que passa na cabeça da pessoa. Eu não sei o que a pessoa acredita no fim das contas. E com isso o pessoal já ficou zoando, dizendo que o nome do mangá deveria ser My Fascism Academia, já começando a fazer altas, meu irmão, altas referências à parada, já altas zoeiras. E eu não sei, cara. O autor de Boku no Hero, ele é um tanto presente no Twitter. E o Twitter, ele não é uma plataforma, né, muito amigável para quem quer que seja. Para quem quer que seja, pelo menos, né? Eu só uso o Twitter basicamente para 98% das vezes só para postar os vídeos que eu lanço aqui no canal. Depois que eu posto no canal, eu posto lá no Twitter para o pessoal também ter alguma outra forma de ser notificado. Enfim, então, pelo menos eu não tenho grandes problemas com a plataforma, né? Aconteceu uma vez ou outra só de ter alguma pequena tretinha ali, mas nada demais. Só que se isso for escalonando para algo maior, pode muito bem ser o caso de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o próprio Kubo, o autor de Bleach. Chegou lá em 2015 e falou, mano, foda-se, eu vou sair do Twitter, eu vou excluir minha conta. Por mais que ele tivesse a prática de responder a galera ali, ser um tanto informal, ali na relação com o público dele, mano, meu irmão, imagina o tanto de coisa que o cara tinha que ouvir. Então, óbvio que aquilo ali não é saudável
para a mentalidade da pessoa, então não tem por que ele continuar ali. Então vamos esperar para ver no que vai dar essa situação aí, se vai ter alguma coisa. Se tiver mais alguma coisa, eu volto aqui para comentar. E se você gostou do vídeo, novamente, deixa o like, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos de Boku no Hero e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!